Eu sou Patrícia Botti e está no ar mais um Direito na Prática, um programa que fala de direito diretamente com você. Estar em compliance é estar em conformidade com normas e regulamentos. Porém, como podemos trazer isto para o nosso dia a dia profissional? No programa de hoje, vamos conversar como trazer este conceito para o mundo do direito e também do futebol. Eu converso com Fernando Monfardini, consultor de compliance e vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB, também autor do livro Compliance no Futebol. Fernando, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Eu que agradeço, Patrícia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Fernando, eu sempre gosto de começar lá do início para o nosso telespectador entender direitinho do que a gente está falando. O que é compliance? Compliance, ele deriva do termo to comply em inglês, surgiu depois da lei FCPA, e ele surge para criar um sistema, um mecanismo que garante para a governança corporativa das empresas, corporações, instituições em geral, que ela vai cumprir todos os requisitos legais, as normas internas da empresa e evitar qualquer problema com multa, problemas legais, ilícitos, inclusive de relacionamento entre os funcionários, entre a alta administração da empresa e os outros demais funcionários, e dar segurança para que a governança corporativa possa passar uma imagem que a empresa respeita o consumidor, respeita as leis, respeita todos os stakeholders, que são todos os envolvidos na atividade da empresa ou da corporação que ela está inserida. Mas aí você está falando em termos de mundo, né? E sim, no geral, estou falando no contexto geral, ele surgiu para isso. E aí, no que foi desenvolvendo na necessidade dos demais países, cada um foi criando o seu sistema no que foi necessário. Quando a empresa ela é uma multinacional, ela tem que ficar atenta às leis internacionais e inclusive as leis de empresas que são SA, são empresas abertas em bolsa, ela precisa seguir SOX, que é uma empresa. SOX é uma lei de problema contábil. A FCPA ela é uma lei americana, mas, por exemplo, a Petrobras, a partir do momento que ela cometeu um ilícito fora daqui, ela está lá nos Estados Unidos, ela cometeu um problema, ela pode ter entrado na FCPA, no caso dela foi a SOX. A Siemens, por exemplo, a Siemens ela cometeu o ilícito de corrupção fora do país dela, mas ainda assim, pelo caráter internacional dessas leis, ela foi pega dentro da tipicidade da lei. E como é que começou, quando é que surgiu a necessidade de se utilizar, de se aplicar o compliance aqui no Brasil? O compliance no Brasil, para algumas empresas que são de maior porte, que elas estão na bolsa, que elas têm um contexto de multinacional, já é uma necessidade antiga. Para as demais empresas, surgiu após a Lava Jato, começou a fortalecer muito o combate à corrupção e também com o advento da Lei 12.846, que é chamada Lei Anticorrupção, que instituiu o programa de integridade como uma defesa para esses ilícitos contra a administração pública e também como uma forma de diminuir as multas aplicadas. E aí depois do Decreto Federal 8.420 de 2015, foi regulamentada tanto a aplicação da multa como também os parâmetros para o programa de integridade. Integridade e compliance são termos similares, são antônimos? Qual é a relação entre eles? São similares, mas eles não chegam a ser idênticos. Alguns autores eles falam que por ter requisitos semelhantes, eles são iguais. Outros acreditam que a integridade ela é um passo à frente do compliance, porque a integridade ela não é apenas você seguir a lei, fazer o certo por causa de uma lei, de uma norma, mas é fazer o certo para inserir dentro de uma cultura de integridade. Você criar uma cultura de seguir as leis, fazer o correto porque é certo e não porque você é obrigado. É o ser. Isso, é o ser. E o compliance a pessoa é obrigado a fazer em razão de normas e regulamentos. Exatamente, o compliance é mais uma defesa para impedir que você cometa.
a integridade é nós não queremos de forma alguma e queremos passar isso aos demais. É você criar uma cultura para além das portas da corporação. Agora vamos para o seu tema, o futebol. O compliance no futebol. Ele é uma ferramenta para ajudar a sanar alguns problemas que estão existindo na área? Sim, o compliance ele pode surgir para dar segurança para o gestor e também para criar uma cultura de governança. Eu acho importante a gente falar de compliance, mas no futebol principalmente, mas falar de governança também. E o compliance ele ajuda a criar uma cultura de governança. Na verdade, o correto é a gente ter uma governança e depois a gente conseguir ter um compliance. Mas com o surgimento desse tema, no meu livro, por exemplo, eu trouxe muita preocupação de criar uma cultura de governança corporativa para ter um compliance efetivo. Se nós não tivermos uma cultura de governança corporativa e um apoio da alta administração, a gente não consegue criar essa cultura. E no futebol temos diversos problemas desse tipo. É um ambiente muito politizado, é muito centralizador, é muito concentrado dentro de um grupo de cartolas, que a gente chama de cartolas, que vai comanda o futebol, e tem muita fragilidade em vários aspectos. Aí você pode citar um exemplo para a gente? Eu vou dar um exemplo prático até de uma conversa que eu tive com um conselheiro de um clube sobre a questão do bicho. O bicho, a gente chama de bicho porque o cartola desce e paga um valor ao jogador por uma vitória. Como isso é registrado? Esse é um problema. Como a gente vai lidar com isso? É uma atividade inerente do futebol, é normal no futebol. Se você não pagar bicho, o jogador não joga, os cartolas falam. Mas como isso pode ser feito de forma que respeita a lei, que respeita a norma, que vai ser registrado, que aquilo não vai ser um problema de lavagem de dinheiro, por exemplo. E não existe essa norma ainda? Existem as normas. O que não existe é um parâmetro correto para ela. Eu não sei a realidade de todos os clubes, mas, por exemplo, esse valor pode ser pago por fora do jogador e não é registrado, não tem imposto de renda, não vai ter um registro na carteira de trabalho, não tem natureza de trabalhista. Qual a natureza disso? É uma discussão que o compliance pode trazer. Outra discussão para trazer para o futebol do compliance é a relação entre intermediários, clube de futebol, dirigente e jogador. Hoje a gente não pode mais que um empresário detenha direito econômico do jogador. E existe um limite de pagamento de agenciamento. Mas os clubes, quase sempre a gente vê, é natural. O clube paga além do limite estabelecido pela FIFA. E isso é um outro problema. Outra situação que o compliance pode trazer é uma cultura de due diligence. A gente teve um caso aí do Vasco da Gama, por exemplo, que ele assinou um contrato com uma empresa farmacêutica que ia pagar 18 milhões para eles por ano e a empresa não pagou, a empresa não apareceu, a empresa desapareceu do mercado, foi processada, não acham, não sabem onde estão, que um due diligence ia resolver. Você ia ter um background da empresa para entender. O Palmeiras mesmo negou um patrocínio bilionário pela empresa que ofereceu o patrocínio não ter requisitos mínimos de confiança para estabelecer aquela relação. Outra situação foi a Telex Free com o Botafogo. A Telex Free patrocinou o Botafogo e um pouco tempo depois a Telex Free foi processada e dissolvida porque se tratava de um esquema de pirâmide. Isso arranha a imagem do clube e aí entra a governança corporativa e compliance para dar uma segurança e também para enriquecer, aumentar o valor da marca e passar para o mercado que aquele clube está se ajeitando, aquele clube tem segurança para você investir nele, você vai ter retorno no investimento. E isso não tem um valor que a gente consegue aplicar de momento, porque cada clube tem sua realidade, mas com certeza se trata de um investimento, não de um gasto. Doutor Fernando, informações muito bacanas, mas nós precisamos agora dar uma parada para os comerciais e no próximo bloco continuamos falando sobre compliance no futebol. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental.
prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Estamos de volta conversando com o Dr. Fernando Monfardini sobre compliance no futebol. Doutor, a sua visão é otimista? Ou seja, o senhor acredita que o esporte pode ter um ambiente corporativo limpo? Eu sou um otimista realista. Eu tenho esperança, eu acredito que vai melhorar, eu vejo um movimento em torno disso, mas eu acredito que vai ser difícil. Existe muita resistência dentro dos clubes. Eu acho que a resistência é maior porque eles ainda não entenderam o que é, eles acham que o compliance, a governança corporativa vai vir para engessar a atividade do clube e não é isso. A gente quer dar segurança para a atividade do clube ser feita da melhor forma possível, inclusive para dar segurança para quem está assinando, para quem detém a caneta. Então, a partir do momento que eles entenderem que o compliance, a governança corporativa vai surgir até para dar mais agilidade no clube de futebol, eu acho que a resistência vai diminuir, a gente vai conseguir mudar, democratizar os clubes, criar um ambiente de gestão de risco. A gente tem uma gestão de risco voltada para a atividade de futebol, com profissionais que entendam de compliance, mas entendam o futebol, saibam que o futebol é uma atividade que é diferente das demais. Tem um lado empresarial, mas também a maioria tem um caráter associativo, tem uma relação de paixão com os torcedores, são instituições centenárias a maioria, então precisamos de pessoas que entendam isso, mas também entendam que a gente tem que dar um passo à frente. Então eu estou vendo um movimento de torcedores que estão se interessando pelo tema, estão trabalhando isso com os cartolas, com os dirigentes. Eu acredito que vai ter uma mudança, vai melhorar, não vai ser milagrosa, não vai ser rápido, mas vai sim. Doutor, o senhor acredita que o esporte pode ser mais democrático? De que forma isso pode acontecer? Com certeza, pode e precisa. Os clubes, alguns já mudaram, mas eles precisam de eleições diretas, abrir o clube para a torcida, porque tem um torcedor que carrega o clube com o coração, gasta com o clube, mas não tem acesso aos quadros sociais do clube. Então a gente precisa abrir essas eleições, possibilitar que torcedores de arquibancada, populares, possam virarem sócios e votarem, escolherem o melhor projeto para o clube. É uma transparência? Promove a transparência, vai ajudar a transparência, mas a transparência é o outro passo. O segundo passo da democratização é criar uma governança corporativa que descentralize a figura do presidente. Não é tirar poderes do presidente, e sim criar um ambiente que o dirigente possa ter uma tomada de decisão em conjunto com mais pessoas, inclusive com a Assembleia Geral, com mais torcedores, despolitizar um pouco o Conselho Fiscal, que o Conselho Fiscal consiga ser técnico ao analisar as finanças do clube, os gastos do clube, os contratos. E aí o segundo passo, terceiro no caso, é a transparência. Promover transparência para além do que é legal. Porque hoje a gente tem os balanços dos clubes, são divulgados na internet, todo mundo tem acesso. Mas a gente precisa de mais informações. E aí a transparência entra junto com a democracia para que tanto os torcedores que não possam virar sócios, eles possam fiscalizar o clube de outra forma, ter um controle social do clube e que os dirigentes possam serem descentralizados, não perder poder, nada do tipo. Que eles possam ter uma tomada de decisão com mais pessoas, inclusive com os torcedores. E qual é o grupo de pessoas que promove essa mudança? Porque o senhor está falando que está tendo uma dificuldade de dentro do próprio clube. Quem é que está de fora que vai chegar para o clube e falar assim: oi clube, eu vim aqui para te apresentar um programa de integridade. Quem é que faz isso? Os clubes estão começando a entender que as empresas que patrocinam o futebol, elas estão preocupadas com isso e elas estão começando a cobrar. Os patrocinadores podem sofrer consequências quando não há integridade dentro do próprio clube? Eles podem, abstratamente sim, mas eu acho que a principal preocupação deles é saber que aquele dinheiro que está sendo investido está sendo usado dentro do futebol e que aquele investimento é um investimento de marketing. Então a imagem do clube associa com a imagem deles e vice-versa. Então a partir do momento que o clube mostra que ele é um clube íntegro, que ele é um clube bem administrado, aquela empresa ela ganha valor por patrocinar aquele clube. Doutor, recentemente o senhor lançou um livro de compliance no futebol em que o senhor aborda todas essas questões que foram faladas aqui, não foi isso? Exatamente. Eu fiz um livro, Compliance no Futebol, a tática da democratização, transparência e controles internos.
Eu abordei todos esses temas de democracia, transparência e controles internos no sentido de me preocupar com a governança corporativa. Depois eu entrei dentro do compliance, expliquei o que é a relação legal, a aplicação, o Profut, que é uma lei que surgiu para modernizar o futebol e dar responsabilidade fiscal aos clubes. Também algumas mudanças que foram feitas no Estatuto do Torcedor e na Lei Pelé. Eu fiz também uma abordagem dos riscos de compliance que existem dentro dos clubes, claro, de forma abstrata, sem entrar em nenhum clube, alguns riscos que existem, corrupção, conflito de interesses, são riscos que podem acontecer e a maioria das pessoas se preocupam muito. E também essa questão do patrocínio, eu expliquei a relação entre um clube e empresa, uma política de patrocínio, tem dentro do livro uma explicação, um manual de anticorrupção, tudo isso está explicado lá dentro. Espero que quem lê goste. E eu já fiquei sabendo que é o único livro que fala de compliance no futebol. Até onde eu sei, é o único no mundo, inclusive. No Brasil, eu tenho certeza que é o único, foi o primeiro. No mundo, eu nunca achei falando nada, eu pesquisei já para ver se eu achava alguma coisa. A lei anticorrupção da Inglaterra, a UK Bribery, ela tem uma parte, um capítulo dela de regulamentação que fala do futebol no sentido do match fixing, que é a preocupação com as apostas e manipulação de resultado. E eu até utilizei no livro, expliquei ela mais ou menos, mas um livro de compliance no futebol eu nunca achei além do meu. E eu espero que esse seja só o começo, porque eu admito que é um livro introdutório. Eu estou preparando um livro com abordagem maior para falar de governança, para falar de gestão de riscos, falar das ISOs, a aplicação, a minha preocupação com o COSO, que o COSO é um sistema de gestão de risco que a gente usa, que é muito caro. Isso é uma coisa que também assusta os dirigentes, porque ele é caro e ele é usado para empresas multinacionais, empresas que estão em bolsa de valor, e talvez não seja tão útil ao futebol. Eu estou fazendo esses estudos que em breve eu vou começar a fazer uma nova obra mais completa. Doutor, então fica o convite para voltar ao Direito na Prática assim que tiver esse novo livro de compliance. Com certeza, eu agradeço muito, até me anima para adiantar o processo, que eu vou começar a escrever ainda, mas com certeza, assim que tiver escrito, lançado, eu volto aqui. Muito obrigada pela presença e pelas informações. Muito obrigado a você, muito obrigado a quem assistiu, a toda a equipe, muito obrigado. Nós vamos agora para os nossos comerciais, mas não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre compliance, agora no Direito. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! O Direito na Prática esteve na FDV para o lançamento do livro do professor Marcelo Zenkner, que também fala de compliance. Confira agora! E eu estou na FDV com o professor Marcelo Zenkner, que é o coordenador do curso de pós-graduação de Compliance aqui da FDV e está lançando seu livro Integridade Governamental e Empresarial. Professor, muito obrigada por receber o Direito na Prática aqui no lançamento do seu livro. Eu agradeço, Patrícia, é sempre uma honra, seu trabalho é admirável, eu fico muito feliz de poder estar mais uma vez com você. Eu que agradeço. Professor, vamos falar do seu livro. O que é a integridade governamental e empresarial? Na verdade, a ideia do livro surgiu por ocasião do desenvolvimento da minha tese de doutorado na Universidade Nova de Lisboa. Eu precisava, na verdade, de desenvolver algo que fizesse sentido tanto para os portugueses quanto para os brasileiros. E a questão afeta a integridade governamental e empresarial. Hoje tem um tronco comum, que é uma convenção internacional, a Convenção da OCDE,
a qual o Brasil e Portugal se obrigaram a cumprir aquilo que ali está estabelecido. Então, quando eu percebi que havia uma raiz comum para os dois países, eu procurei desenvolver a tese exatamente nesse sentido. E existem penalidades para quem não cumpre, quem não está realmente inserido nesse contexto? Isso é até um ponto bastante curioso do desenvolvimento do livro e da tese, porque Portugal, para cumprir a convenção da OCDE, modificou o seu próprio Código Penal, criando sanções penais para pessoas jurídicas. O Brasil seguiu um caminho diferente, optou por criar sanções de natureza não penal numa lei específica, que é a 12.846, aplicável a pessoas jurídicas que fazem negócio com a administração pública. E tem a ver essa integridade com compliance? Tem absolutamente tudo a ver. Inclusive, muita gente usa, ao meu sentir, equivocadamente, como sinônimos as expressões sistema de integridade e sistema de compliance. E existe uma diferença, na verdade, a integridade ela engloba o compliance. O compliance acaba sendo um elemento da integridade. O compliance tem por objetivo evitar que a pessoa jurídica incorra em atos ilícitos. E, na verdade, um sistema de integridade, quando ele é implementado, ele tem por objetivo fazer com que a pessoa jurídica absorva uma cultura de fazer a coisa certa. E existe uma diferença bem grande em relação a esses dois pontos. Podemos dizer que a integridade tem a ver com o ser humano, tem a ver com a mudança da forma de agir, de ser? Claro, não adianta você querer trabalhar a integridade no âmbito de uma empresa e você deixar o seu local de trabalho e não fazer a coisa certa no seu dia a dia, no âmbito familiar, no âmbito das suas relações pessoais, de amizade com outras pessoas. Então, a integridade, na verdade, é um estado de espírito, é você procurar fazer a coisa certa no seu dia a dia, inclusive no ambiente profissional. E como que um sistema de integridade pode gerar benefícios para as empresas? Olha, em primeiro lugar, o sistema de integridade ele serve como uma proteção para evitar que a empresa seja sancionada por duras penas que estão previstas na Lei 12.846, dentro de uma sistemática de responsabilidade objetiva. Então, você imagine uma pessoa com centenas de empregados, se por um acaso uma pessoa, um empregado, incorre num ato ilícito que está previsto na lei, quem é sancionado é a pessoa jurídica. Esse é o sistema de responsabilidade objetiva. Então, o que um sistema de integridade procura fazer? Procura dar treinamento aos funcionários, criar canais de denúncia, gerar uma matriz de risco para verificar em que situações que a empresa pode vir a ser sancionada. E aí você diminui a possibilidade de ela incorrer nesses ilícitos que são previstos na lei anticorrupção. E apenas grandes empresas ou pequenas empresas também podem utilizar? Não, a lei ela vale para qualquer pessoa jurídica que estabeleça relações com o poder público. E o que é mais interessante, Patrícia, é que hoje em dia o próprio poder público já está buscando a implementação de programas de integridade dentro dos seus próprios órgãos. Nós começamos a fazer isso aqui no Espírito Santo, na época que eu fui secretário de Controle e Transparência, e hoje nós já temos, inclusive, alguns estados da federação com leis que impõem que os órgãos públicos implementem sistemas de integridade. E essas e muito mais informações estão no livro, né? Sim. O livro ele é bastante completo. Eu procurei trabalhar com a exaustão essas questões e eu acho que o leitor ele vai ter aí uma ferramenta muito interessante para poder trabalhar esse tema. E para adquirir o livro, é pela internet? O livro está à disposição no site da editora Fórum, né, e a compra é sempre feita online com entrega em domicílio. Muito obrigada, professor. Obrigado, Patrícia. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Porém, eu faço questão de agradecer aos meus colaboradores, a Regina Pagani, que me veste, a Raquel Pinheiro, que fez meu cabelo e a minha maquiagem. E se você quer rever este e outros programas, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Até o nosso próximo encontro.
Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável.